Presidente, o senhor faltou de uma proposta que visa criminalizar o porte de qualquer quantidade de drogas, né? Mas, claro, separando o usuário do traficante. O Supremo formou maioria para descriminalizar o porte de maconha. Queria saber se o senhor entende que isso é uma invasão de competência. Qual a leitura que o senhor faz dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Olha, eu considero, primeiro, que nós temos sempre que pregar o respeito às decisões judiciais, quaisquer que sejam elas, nós temos que respeitar e eventual discordância ao caminho próprio das discussões, através de recursos, através de leis que possam ser votadas no Congresso Nacional, jamais qualquer tipo de hostilidade a decisões judiciais e muito menos aqueles que as proferem. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. Há razões, inclusive, expostas nesse sentido. Essa questão das drogas e da descriminalização das drogas é uma ideia que é suscitada em diversas partes do mundo, mas há um caminho próprio para se percorrer nessa discussão, que é o processo legislativo, a própria consideração de determinadas substâncias como substâncias entorpecentes ilícitas, ou seja, há um critério técnico para se dizer se uma substância deve ser considerada um entorpecente ilícito ou não. E há um rol nesse sentido estipulado pela administração pública através da Anvisa, assim como há uma lei que disciplina que substâncias ilícitas entorpecentes, quaisquer que sejam elas, quem as porta tem uma consequência jurídica. Se porta para consumo, há uma consequência leve, e quem porta para tráfico, uma consequência grave. Então há uma lógica jurídica, política, racional em relação a isso, que, na minha opinião, não pode ser quebrada por uma decisão judicial que destaque uma determinada substância entorpecente, invadindo a competência técnica que é própria da Anvisa e invadindo a competência legislativa que é própria do Congresso Nacional. Então é basicamente isso. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso, e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. Então há uma discrepância nisso, acaba gerando uma perplexidade, inclusive no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes no Brasil, e que é algo, obviamente, que suscita uma ampla discussão e é objeto de preocupação do Congresso Nacional. O Senado Federal fez sua parte em relação a isso, foi apresentada uma proposta de emenda à Constituição, que é uma proposta que absolutamente ela não inova, ela busca disciplinar a política antidrogas no Brasil da forma como está, sem a ruptura de uma descriminalização a partir de uma decisão judicial. Então a PEC diz que a lei considerará crime o porte de substância ilícita entorpecente. O que é substância ilícita entorpecente? É aquilo que a Anvisa diz que é. Não é o que o Congresso Nacional diga ou o que o Poder Judiciário diga. Então, se uma substância é considerada ilícita pela Anvisa, quem a porta tem que ter uma consequência. A consequência de quem porta para consumo não pode ser prisão, não se pode prender o usuário, mas é preciso ter uma consequência jurídica, porque aquela mesma substância, momentos antes, estava na mão de alguém que pratica um crime hediondo. Quando se tem uma decisão que descriminaliza uma parte sem descriminalizar a outra, você acaba punindo severamente alguém que repassou, e aquele que detém a mesma substância entorpecente não tem consequência jurídica alguma, porque há uma lacuna legislativa em relação a isso. Não é simplesmente uma desclassificação de um ilícito penal para um ilícito administrativo. Não há ilícito administrativo concebido. Há um ilícito penal na lei dos crimes de drogas, né, na lei 11.343, que é o artigo 28, que uma vez declarado inconstitucional, realmente ficará essa lacuna normativa, essa lacuna
lacuna de efeitos práticos desse tipo de conduta no Brasil. Eu repito, não é uma discussão sobre se maconha faz mal ou não, se ela deve ser legalizada ou não. Essa discussão até pode existir mesmo, é bom que exista. Eu vou até ter minha opinião em relação a ela. Mas é uma discussão de método e de forma. Quando se descriminaliza uma conduta que é típica e criminalizada pelo Poder Legislativo, isso se dá numa decisão judicial, isso gera realmente uma distorção grande no ordenamento jurídico e no próprio combate a esse tipo de crime no Brasil. Então, nós fizemos nossa parte, votamos a proposta de emenda à Constituição, ela foi aprovada e agora a Câmara dos Deputados tem o seu tempo de reflexão, inclusive uma reflexão à luz dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, não só em relação ao processo legislativo dessa proposta de emenda à Constituição, mas instar também a Anvisa sobre a reflexão acerca da maconha. Se o Supremo assim decide, a Anvisa tem a maconha no rol das substâncias ilícitas entorpecentes, juntamente com outras tantas, né? Então, como é que fica essa questão a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? O que eu acho inusitado é que depois de 35 anos de vigência da Constituição Federal, agora se aponte uma inconstitucionalidade no artigo 28, que inclusive coibiu a existência de droga no Brasil durante muito tempo, né? Então, tudo isso vai ter que ser objeto de um amplo debate, de um amadurecimento, inclusive com a sociedade, mas que isso não represente, de fato, eu espero, um libera geral em relação à maconha ou qualquer tipo de droga, porque, de fato, continua a deficiência. Ainda que se descriminalize a conduta de quem porta para consumo, a lógica é aquele que porta para consumo necessariamente é um defeito que nós vamos precisar corrigir em algum momento.